sua vida, para não perdermos a qualidade da humanidade que a gente quer construir. Não é? Pois bem, este tema é um tema que me parece a mim que pretende relacionar aquilo que é a literatura com a sociedade, se é que eu interpreto bem, não é? Pelo menos assim tem sido desde o início deste evento que começou em Lisboa. E a nós o que nos cabe neste início é explicar por que razão, não sendo escritores, digamos, sociológicos, sendo todos, no fundo, escritores ontológicos, o que nos interessa é o ser das pessoas, acabamos, de facto, por ser escritores sociológicos também. Não é? Aí há uma síntese de um escritor sul-americano, que eu gosto muito, Carlos Fuentes, num livro muito interessante, chamado Geografia do Romance, eu penso que não está traduzido em português, é Geografia de la Novela, e nesse livro ele tem uma síntese que me parece admirável, e para nós que gostamos também de teoria, não é? A teoria também é boa. Ele tem uma síntese admirável sobre isso. Ele diz que a literatura é uma estrela de 3 pontas e que uma das pontas é subjetiva, porque é a ponta que emerge, digamos, da pessoa, da sua própria vivência como pessoa. A outra emerge de alguma coisa que é a cultura onde a pessoa se insere, e também é de natureza psicológica, também é de natureza subjetiva. Portanto, se somos nascidos no Brasil, não temos, atrás de nós existe uma forma de ser que nos ultrapassa, é uma herança que nós não sabemos onde começa nem acaba, mas existe um modo, não é? Mas é também de natureza subjetiva. E existe uma outra ponta da estrela que mergulha naquilo que é a história e que é uma ponta objetiva. Isto é, se viver uma mudança social forte, uma revolução, por exemplo, naturalmente que ela é objetiva, ela faz parte do mundo de todos. Eu acho que ele diz que estas 3 pontas da literatura, elas não se podem jamais separar. Eu acho que isto é absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Nós, mesmo que escrevamos só pensando que estamos a escrever do ponto de vista subjetivo, nós estamos sempre mergulhados num mundo também que é comum a muito mais gente e, além disso, também objetivo em relação à história. E, enfim, para não me alargar neste primeiro momento, eu queria vos dizer que o meu primeiro livro já aconteceu há muitos anos. Muitos dos que estão aqui ainda eram apenas um sonho. E o que aconteceu há 30 anos? Eu não sou nada de efemérides, não me lembrava nada que o meu primeiro livro fazia 30 anos. E há pouco tempo houve uma entrevista de um jornalista que disse: Lídia, você faz o seu livro, O Dia dos Prodígios, faz este ano 30 anos. Isso é muito interessante. E disse mais ou menos isso, que eu não sou pessoa de efemérides. Aconteceu que eu pus isso na entrevista e a partir daí várias coisas desencadearam. Quer dizer, que o editor descobriu que eu fazia 30 anos, estava projetado um teatro, uma peça de teatro sobre esse livro e tudo se precipitou para a apresentação, para a passagem para o teatro, e de repente esse livro ficou muito marcado, ficou muito presente. Então eu tive a ocasião de perceber que foi talvez o livro político, o meu livro mais político de todos, e que eu escrevi sem a mínima intenção política e que pode ser lido do princípio até ao fim como não tendo nada de político. Eu posso para vocês contar como de facto ele surge sendo político, acabando por ser um livro sobre Portugal, sobre a Revolução, sobre a nossa mentalidade profunda, que passados 30 anos hélas por alguns aspectos, felizmente por outros, ainda se mantém. E eu só vos queria dizer que esse livro, que é eminentemente político, acabou por surgir de um contacto familiar pontual, que foi este. Eu era uma mocinha e fui visitar o meu avô Jorge, que era um homem que tinha 90 e muitos anos nessa altura. O meu avô foi um homem muito curioso, um patriarca antiga, teve 14 filhos, 2 mulheres, milhares de amantes. Enfim, foi
várias filhas. E então, quando ele me viu, ele não me viu a mim. No primeiro momento ele disse, eu sou a Lídia, ele tratavam por Lidinha, não é? Mas a seguir, imediatamente, ele me tratou-me como